Canal Farol e Natureza, Pastor Sérgio Calegari. Hoje eu quero falar, irmãos, que quando você aceita Jesus na sua vida, começa uma obra. Muitas pessoas dizem assim: nossa, eu vim para Jesus, eu vim para o Evangelho e a minha vida virou de ponta cabeça. É que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Quando Deus ele entra na nossa vida, irmãos, a nossa alma, a nossa vida está como uma casa abandonada, uma casa que há muito tempo estava abandonada, cheio de entulho, cheio de sujeira, toda rachada, com um cheiro mau. Então se começa uma obra na nossa vida. A primeira coisa que você faz quando você entra numa casa abandonada, o que que é? Você abre as portas e as janelas para que entre a luz do sol. E é isso que Jesus faz, a primeira obra que Jesus faz na nossa vida. Ele tira as escamas dos nossos olhos e deixa que a sua luz entre dentro de nós, que a sua presença entre e nos ilumine. Aí então você começa a ver o nível que a sua vida está. Quando aceitamos Jesus, irmãos, nós tomamos um choque, porque nós não achávamos que a nossa vida estava tão estragada, que nós estávamos tão distantes de Deus e como nós andávamos na ignorância, amém? O tempo que nós andamos longe de Jesus é chamado tempo da ignorância, porque você achava que você sabia, você achava que você estava vivendo, você achava que você era uma pessoa livre. Mas quando Jesus ilumina a tua alma através do Evangelho, através da sua palavra, você vê que você era um escravo do mal, prisioneiros de filosofias, de padrões de pensamentos e de uma maneira errada de viver. Jesus veio, irmãos, para que eu e você hoje tivéssemos vida e uma vida em abundante. Irmãos, uma obra é feita na sua vida dia a dia. E aquele que começou a boa obra, a Bíblia diz que ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, para dia a dia aperfeiçoar esta obra. Deus começa a tirar o lixo da nossa mente, amém? Aquilo que nós aprendemos errado, aquilo, irmãos, que para nós era uma verdade, mas no final era uma grande mentira, um grande engodo, nos prendia, nos limitava e não nos deixava prosseguir. Deus começa a limpar a tua mente. Como é que Deus limpa a nossa mente, irmãos? A maneira que você vai aprendendo o Evangelho, buscando o conhecimento de Deus, se aperfeiçoando, orando, a sua mente vai se limpando, o lixo é tirado. Toda vez que você dobra o seu joelho, que você vai orar e falar com Deus, Deus vai tirando tudo aquilo que não presta da tua mente, tudo aquilo que te enganava, tudo aquilo que te enebrecia, e vai te limpando e vai derramando a presença do Espírito Santo, vai derramando, como diz a palavra do Senhor, as águas puras que fluem do trono de Deus. É uma limpeza. Por isso que o Senhor estabeleceu em primeiro lugar o batismo nas águas. O batismo nas águas, irmãos, é o momento onde eu ouvi o Evangelho, eu entendi o que Jesus disse, eu estou me arrependendo de tudo aquilo que eu vivi no passado, da pessoa que eu era. E eu recebo a oportunidade de começar a mudar de vida. Então o batismo nas águas é um começo de mudança de vida. Ele resolve tudo? Não, não resolve. Mas é o começo, amém? Eu estou me propondo a mudar de vida, a deixar o velho homem e agora viver segundo o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, irmãos, é algo que nos liberta, é algo que nos dá paz, é algo que nos cura, é algo que dia a dia, né, nos traz uma nova maneira de viver e de enxergar. Por isso que a palavra Evangelho quer dizer as boas novas, as boas notícias. E as boas notícias que Jesus tem para nós é que Ele está nos dando uma nova oportunidade, uma nova chance. Eu sempre falo nas minhas pregações que todo mundo queria uma nova oportunidade, uma nova chance. E é isso que Jesus te dá, irmãos, a cada manhã, quando você está na tua presença. A Bíblia nos ensina que o motivo de nós não sermos consumidos é que a cada manhã o Senhor renova sobre nós as suas misericórdias. Porque, irmãos, as coisas de Deus, elas são progressivas. O milagre de Deus, ele é progressivo na nossa vida. Nós vamos subindo degraus, conforme você vai aprendendo, conforme Deus vai te desligando das situações do passado,
você vai enxergando, entendeu? É como se você estivesse num quarto muito escuro, irmãos, e de repente se acendesse uma luz. Aí você começa a ver todos os detalhes que existem naquele quarto. É isso que o Evangelho faz. E o Evangelho, irmãos, ele me liga a Deus através de Jesus Cristo. E quando eu estou ligado a Deus, a Bíblia diz que é chegado a nós o reino de Deus e tudo a sua justiça. O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é a presença de Deus que vem habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Você começa a vivenciar as coisas da Bíblia. Irmãos, quando você começa a ler a Bíblia, o que acontece de maravilhoso é que você não está apenas lendo um livro. Você começa a fazer parte daquela história. Aquelas palavras, elas entram na tua vida, elas te ensinam. E conforme você vai lendo o Evangelho, vai lendo a Bíblia, irmãos, né? Você vai obtendo as respostas, vai entendendo as coisas e cada vez mais você vai deixando os velhos conceitos, as velhas maneiras de pensar, de agir. Chega um momento, irmãos, que você olha para você mesmo e você não se reconhece. Por quê? Porque Deus te limpou, porque Deus te purificou, porque você veio para a luz, amém? Como a palavra diz, se andarmos na luz, como Jesus na luz está, o seu sangue derramado naquela cruz nos purifica de todos os pecados e passamos a ter comunhão com Deus. Quando muitos aceitam a Jesus, que vieram de religiões antigas, de costume do mundo, de pactos com religiões, com Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Esoterismo, que tiveram ligações, né, com as falsas religiões, ele passa por um processo de limpeza, onde Deus vai quebrando os pactos, amém? Porque, como eu falei para vocês, o inimigo da nossa alma, ele é legalista, ele se pega em detalhes, ele é legalista. Então, irmãos, quando você estava nas outras religiões, você fez pactos, você fez oferendas, você fez compromissos, né? E a partir do momento que você aceita Jesus, isso é quebrado um por um. Você deixa a velha vida, você deixa os velhos costumes, como a Bíblia diz, que havia contra nós uma cédula, um escrito, um documento, que de certa maneira nos era contrária, o qual, presta atenção, Jesus tomando, ele rasgou este documento, ele rasgou essa história horrível e cravou sobre a cruz, triunfando sobre principados, potestades, dominadores, de tudo aquilo que nos prendia. Porque o tema principal de todos esses estudos, irmãos, o que é? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra as hostes espirituais da maldade que estão à nossa volta, que nos influenciam, que nos prendem, que nos manipulam, entendeu? Mas a partir do momento que você olhou para Jesus, os cativeiros foram quebrados, as correntes foram quebradas e os grilhões foram desfeitos. Jesus disse, amém, que ele veio para libertar os cativos, pôr em liberdade os que estavam presos, amém, e trazer um tempo aceitável de Deus. Deus veio libertar do teu passado, daquilo que você viveu, amém? O Senhor Jesus tem um poder, irmãos, que vence o inferno, que é o perdão, amém? Quando nós chegamos a Deus com sinceridade de coração, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, e as coisas velhas, irmãos, ficam todas para trás. E eis que dia a dia o Senhor faz nova todas as coisas. Uma vida com Deus, ela é diária. A obra de Deus vai ser feita na sua vida até o último dia, porque para cada manhã Deus tem um milagre, Deus tem uma novidade de vida. O Evangelho também significa novidade de vida, irmãos, que cada manhã você aprende algo novo de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, existe a palavra que é escrita, né, a qual muitos conhecem, e a palavra revelada. E a Bíblia diz que Deus só revela as suas palavras para aquele que Ele ama e ama muito. Então o Senhor nos ama, o Senhor nos deseja, e Ele nos chamou para que tenhamos vida e vida com abundância, amém? O homem, ele só está completo, o homem só é pleno quando o Espírito Santo habita dentro dele, porque o Espírito Santo,
ele faz a minha conexão com Deus, ele me liga a Deus. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, eu falo com Deus, eu sinto a Deus, por quê? Porque ele veio habitar dentro de nós. A palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo e nós somos o lugar aonde Deus habita. Certa vez, irmãos, Jesus estava com seus apóstolos em frente ao grande templo de Salomão, que era uma das construções mais notáveis daquela época. E os discípulos, admirados, com aquela construção, com a arquitetura, com os enfeites em ouro, em marfim, em bronze, disse: Senhor, olha quão maravilhoso é este templo. E Jesus, olhando para o templo, disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, porque a partir de agora Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o lugar onde Deus habita. O que é a igreja, irmãos? Igreja é o lugar onde todos se reúnem para adorar a Deus. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser num salão, pode ser numa casa, pode ser até mesmo num templo. Mas a igreja não são as quatro paredes, não, irmãos. Não é uma construção monumental, não é uma estrutura monumental, não. Mas sim um povo que se reúne para louvar e adorar a Deus. Quebra este conceito, irmãos, que você vai na basílica de tal, vai ser abençoado, que você vai no templo tal, vai ser abençoado, que você vai na terra santa, vai ser abençoado. Não. Somos abençoados quando oramos e clamamos no nome de Jesus, porque Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, com sinceridade de coração, um coração sincero, contrito, abatido. De maneira nenhuma o Senhor nosso Deus desprezará. Quando você chega ao Pai, no nome de Jesus, que é a maneira certa de chegar, Deus lá dos altos céus, Ele se inclina para ouvir a tua voz, amém? Deus sendo Deus, quando eu clamo no nome de Jesus, eu desperto a atenção de Deus para mim, e lá dos altos céus Ele olha, se encurva para ouvir a minha oração e para ver a aflição do meu coração. Por isso que a Bíblia diz que tudo que pedirmos ao Pai, no nome do Senhor Jesus, crendo, recebereis. Então, irmãos, quando você for orar, não perde tempo, amém? Porque não há outro caminho que nos leve a Deus a não ser Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Não vai chegar a Deus através da umbanda, do candomblé, de acender uma vela, de fazer um despacho, um ritual, uma meditação, uma reza, uma penitência, um voto. Não. Eu chego a Deus quando eu chego no nome de Jesus, sabendo quem é Jesus. Amém? Porque Jesus, irmãos, orou por cada um de nós e disse: Pai, eu quero que eles sejam um como eu sou em ti. Eu desejo estar neles e eu desejo que eles estejam em mim, da mesma maneira que o Senhor é em mim, por isso faço as obras que eu faço. Amém? E é isso que Deus deu a Jesus. Ele ouviu a oração de Jesus por nós. Amém? Então, irmãos, quando você ora em nome de Jesus, você está orando na maneira que vai te abençoar. Amém? Irmãos, umas coisas que nós temos que aprender. Quando você ora e clama no nome de Jesus, Ele tem a resposta, Ele tem a solução que você não tem. Jesus é o que de melhor Deus tinha para a humanidade. Jesus é a resposta de Deus para todos os nossos problemas. Irmãos, clama a mim, diz o Senhor, porque eu te responderei. E Deus vai te mostrar coisas grandes e profundas que a tua mente humana não consegue entender, que a tua mentalidade não consegue ver resposta e nem o teu coração processar. Aquilo que não subiu no coração nem passou pela mente do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, entendeu? Então, irmãos, Jesus é aquele que você ora e confia, porque Ele não despede ninguém de mão vazia, amém? Ele sempre tem uma resposta. Deus tem o melhor. Muitas vezes não é da tua maneira, do jeito que você planejou, no tempo que você planejou, mas Ele tem o melhor para a tua vida, amém? Sabendo, irmãos, que Deus, Ele não tem pressa, Ele tem um propósito.
em te abençoar, em te mudar, em te transformar e vir fazer morada dentro de você, para que então você tenha uma vida abençoada. Deus primeiro precisa nos moldar, nos mudar, nos transformar, para depois você viver aquilo que você tem que viver. Porque se você for o velho homem, com os velhos pensamentos, com os velhos conceitos, com os velhos sentimentos, você estraga toda a situação nova que vier. Entendeu? Então, irmãos, deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida primeiro, para depois você viver em paz, em alegria. Amém? Canal Farol em Natureza, YouTube, clica no sininho para receber os vídeos, compartilha, entendeu? Porque conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Deus te abençoe.